Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para fazer uma pequena meditação com os irmãos de um texto escrito pela irmã Jaqueline Teixeira para o Manancial. Manancial, um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E ela oferece o quê? O que o Manancial oferece? Ele oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, obviamente, que é sempre muito precioso a gente meditar nessa palavra, né? Bom, irmãos, a irmã Jaqueline escreveu o texto Passando pela Tempestade. O que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, estudei, esclarecido que o texto é dela, não é meu. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude a entender a importância de passar pela tempestade com Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque temos a tua palavra que nos ensina como passar pelas tempestades da vida, sempre segurando nas tuas mãos. Que tu possas nos ajudar e que nós possamos realmente estar atentos ao socorro que tu nos dás. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, o texto bíblico está em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. E é uma passagem muito linda, né, irmãos? Que é quando Jesus acalma a tempestade. E diz assim, ó. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos acordaram exclamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Imagina, né, irmãos? Que momento mais emocionante, né? Coisa assim inimaginável. Bem, a irmã Jaqueline escolheu o versículo 41, que é exatamente esse desta pergunta, né, que os discípulos se fizeram. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, antes de acalmar a tempestade, Jesus tinha expulsado demônios e realizado muitos milagres, né? Então, não era uma coisa assim que não estivesse conectado com tantos milagres que Jesus tinha feito e aquele mundo de demônio que Jesus tinha expulsado. Ele estava então ensinando o povo por meio de parábolas e os seus discípulos ele explicava em particular. Então, assim, ele falava para o pessoal lá tudo, contando uma historinha, mas para os discípulos dele ele explicava, né? Então diz lá no versículo 33 desse mesmo capítulo que estamos lendo, né? Diz assim, ó: Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Então, o que Jesus usava? De pedagogia, né? Aquilo que era mais fácil do povo entender, então ele explicava daquele jeito. Mas para aqueles que eram dele, o que ele fazia? Chamava e explicava de outra forma para que eles entendessem. Por quê? Porque os discípulos iriam multiplicar aquilo que eles estavam aprendendo, né? O milagre vivido por eles, pelos discípulos no barco, revelou que Jesus tem mesmo uma grande autoridade sobre tudo, né? E aí eles estavam ali aprendendo a confiar em Jesus Cristo, né? Ele estava dormindo no barco,
lindo lá com a cabecinha na almofada. E as ondas começaram, e eu fico imaginando lá, que tava todo mundo no barco, aí, olhando, aí começam aquelas marolas, daqui a pouco aquelas ondas começam a crescer. Aí eles pensam, nossa, vamos morrer, né? Estamos perdidos. Vão lá e acorda Jesus. Poxa, Jesus, você não se importa? Então eles tinham que confiar em Jesus. Eles deram uma grande lição para nós. Quando estamos em apuros, também podemos chamar a Jesus. A pergunta que não quer calar é: irmãos, você já teve uma tempestade? Os ventos assustam, a força da chuva, os trovões ficam impressionantes, né? Dá medo, aquele risco no céu, aqueles relâmpagos, a gente fala, nossa, que medo, né? Até os cachorros, os gatos, tudo fica com medo quando tem tempestade forte, né? Então essa é um jeito de explicar muito bom, né? É uma metáfora, uma história, uma ilustração muito bom para que a gente possa entender que a tempestade ela é relacionada, ela é um bom exemplo dos momentos difíceis que a gente passa e a gente precisa enfrentar ao longo da vida. Então, quando está aquela tempestade, que o céu fica cinza, que fica aquele barulho de raio, trovão, os ventos fortes, não tem para onde correr. Se está tendo tempestade, está chovendo, a gente tem que passar por aquele processo. E é a mesma coisa na vida da gente, né? A gente tem que enfrentar as tempestades que vierem atravessar a nossa existência. Então, essas travessias por tempestades, independente de quais sejam elas, nos trazem medo, insegurança, né? A gente às vezes acha que não vai suportar, né, irmãos? Passar por determinadas tempestades, como a morte de alguém que a gente ama. A gente pensa assim, não vou dar conta, né? Ou então um filho querendo uma coisa e você não tem dinheiro para comprar. Então são muitas tempestades. Ultimamente temos muitas pessoas doentes, né? Então são coisas que trazem pra gente muito medo, muita ansiedade, temor. E o que é que essa história nos ensina? É que a gente tem que estar com Jesus. Quem está com Jesus passa seguro na mão dele, né? Então, não é que não vai ter tempestade, né? Jesus pode até fazer com que a tempestade passe, mas ele não prometeu isso, ele prometeu que ia estar com a gente, né? Então, a gente tem uma promessa: eu estarei com vocês até o final dos tempos, como está lá em Mateus, na parte 2ª do versículo 20, lá em Mateus 28. Então, Jesus disse que vai estar com a gente até o fim dos tempos. E eu canso de dizer, né irmãos, assim, estar com Jesus está sempre atrelado à obediência. O Senhor está disponível para nós desde que nós sejamos obedientes, né? Não adianta virar as costas para Jesus, não querer saber de nada, não querer ler a Bíblia, não querer orar, não querer aprender, não querer se santificar, não querer nada. Na hora da tempestade, aí sim, aí você quer Jesus. Obviamente que Jesus conhece o seu coração e ele pode te socorrer a qualquer tempo, né? Mas esse não é o ideal. O ideal é que nós andemos com Jesus sempre. A gente pode clamar para Jesus, mesmo no meio da tempestade, porque ele vai estar com a gente no barco, porque ele conhece as nossas angústias, ele conhece o nosso coração. Outra coisa que é importante, que as tempestades vão nos dando perseverança, né? Para que nós possamos enfrentar, aprimorar, tornar melhor a nossa fé. E vão dando assim oportunidade para a gente conhecer mais ao Senhor Jesus, assim como foi com os discípulos deles, né? Então eles achavam que conheciam Jesus, eram discípulos dele, o seguiam para onde ele ia, mas quando Jesus mandou o vento parar e aquietar, quando ele disse para o mar, ó, sossega aí o pito que eu estou mandando, e o mar se aquietou e o vento parou, então aí os discípulos conheceram uma outra faceta de Jesus. Então, na verdade, eles descobriram que eles não conheciam tanto a Jesus como eles achavam conhecer.
Então o que acontece? A tempestade também faz isso por nós, né? Ela aprimora a nossa fé, faz com que a nossa fé se torne mais fina, mais aprimorada, como se ela estivesse sendo purificada. Então, irmãos, quando a tempestade chegar, se apegue no Senhor, esteja assim, agarrado com o Senhor Jesus, tenha certeza de que Ele está no barco. Lembre-se sempre que, a despeito de qualquer situação que possa estar ocorrendo na terra, a eternidade é a esperança certa. Então a gente pode passar por as piores agruras nesta terra, mas nós temos que nos lembrar da esperança que o Senhor nos dá, né? Que é a vida eterna. Que a gente pode passar por um mar mais bravio, mas nós vamos chegar na outra margem. Então, como está lá em Romanos 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, assim, é engraçado, né? Todo mundo fala dessa glória, todo mundo fala da Jerusalém celestial, todo mundo fala de quão é importante, quanto deseja estar com Jesus, mas na hora de morrer ninguém quer, né, irmãos? Vamos ser sinceros que a maioria de nós sempre fala assim, puxa, Jesus está voltando, mas seria tão bom se ele voltasse depois que eu casasse, seria tão bom que ele voltasse depois que eu tivesse filho, seria tão bom que ele voltasse depois que eu visse meus netos, que eu me informasse, que meu marido se convertesse. Então a gente sempre vai tendo coisas para colocar, porque a gente fala que tem noção do que seja essa glória em nós revelada, mas na verdade nós não temos. Então esta é uma oração que nós temos que fazer, pedir ao Senhor que mostre para nós a eternidade que nós temos prometido, para que a gente possa realmente não se apegar a nada desse mundo, sermos peregrinos, né? Passando pela tempestade, segurando nos braços de Jesus, na mão de Jesus, mas certo que o nosso foco não é aqui. Nós estamos indo para Canaã celestial, para Jerusalém celestial, né, irmãos? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. As tempestades chegarão, mas Jesus está no nosso barco. Então eu termino aqui, ó, dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço, e é por isso que eu deixo meu abraço de ursa. Lembrando, irmãos, que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, tá bom? Então eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.